A Kátia, bom dia, padre. Eu tenho essa dúvida, o ser humano pode viver toda uma vida sem ter a experiência com o Espírito Santo? Sim, olha a vida de Hitler. Será que ele fez experiência do Espírito Santo? Não. Porque vai se fechando, né? Por causa do pai, da mãe. Por quê? Porque tudo gera ações e reações, né, povo? É a avó, é a família. Por isso que Deus, quando quer fazer uma grande santidade, veja a vida de Maria, de onde vem? De pais grandes santos. A vida de Samuel. Outro dia eu vi na gospel um pregador, e não me lembro quem, dizendo que tem alguns teólogos exegetas. Exegeta é aquele teólogo especializado em Bíblia, biblista, que destrincha os versículos bíblicos, dizendo que o Samuel é das pessoas que acumulou a perfeição das 3 virtudes, das 3 ministérios munos de Jesus. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote, que oferecia. Então são 3 coisas difíceis de acumular numa pessoa só. Por exemplo, Moisés era profeta, mas o sacerdote era Arão. Era juiz, profeta e juiz, mas o sacerdote era outro. Ao contrário, Samuel serviu no templo, desde criança, se lembra? Serviu ao sacerdote Eli, que era um péssimo sacerdote, morreu assim de uma morte cruenta. Os filhos acelerados aproveitavam do sacerdócio para comer, se divertir. E aí até o pai, na morte dos filhos, até o pai caiu na cadeira de tão gordo que era, e bateu a cabeça e morreu, é sacerdote. E Samuel ajudava ele e depois recebeu o sacerdócio também com ele, né? De onde nasceu? De uma família, de uma mãe muito, muito santo. Então vem o Espírito Santo, porque a mãe e o pai. Mas tem gente, olha Caim, olhem Judas. Será que Judas recebeu o Espírito? Ficou próximo, mas não recebeu. Judas não recebeu. Recebeu um outro Espírito, tanto que São João Evangelista escreve: e naquele momento Satanás entrou nele, o espírito demoníaco, satânico, sim, fez experiência disso. E fez experiência e o esmagou, porque Satanás vai iludindo as suas presas e depois as esmaga e as deixa à mercê do medo, do terror, incitando, empurrando ao suicídio, que é o primeiro objetivo satânico na vida de um ser humano. Sim, então a resposta é sim. Uma pessoa pode ficar a vida inteira resistindo ao Espírito Santo. Até nós da igreja. Eu posso ser até padre, não é? Eu me lembro quando pela primeira vez fiz experiência do Espírito Santo. Onde foi? Foi num congresso de renovamento católico, renovamento carismático italiano, nella città di Rimini, na cidade de Rimini. Éramos 15.000. E um padre americano pediu se a gente queria fazer experiência do Espírito Santo. Eu levantei a mão. Mas quem sabe, falou assim: padres, irmãs de caridade, seminaristas. Eu era seminarista. Não precisa vocês fazer o seminário.
de 7 semanas ou de 7 meses, que muitas vezes superiores impedem. O meu superior, por exemplo, me impedia. Se vocês querem, volte amanhã e vocês farão a experiência do Espírito Santo. Eu falei, eu volto. E talvez outros padres ou seminaristas ou irmãs não levantaram a mão, porque precisa desejar, precisa querer. E eu poderia ter ficado, eu fiquei 10 anos no seminário sem fazer esta experiência. Aí eu fiz esta experiência alguns anos antes da ordenação sacerdotal. E eu acho que fez uma diferença em mim, sim. É uma abertura e vai aos poucos o Espírito Santo vai moldando o jeito de entender. Como falou Nossa Senhora hoje na nossa mensagem do 1 minuto com a Gospa, 1 minuto com a Gospa, sejam puras as suas almas para poder ver. Vai nos purificando para ver, né? É uma ação que gera mais uma ação sempre mais profunda.